então nessa peça esses moldes aqui e mais as medidas que eu vou disponibilizar para vocês aqui no decorrer do vídeo, tá? É bem tranquilo. E também tem foto lá dos moldes no nosso blog, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, só clicar, entrar lá no nosso blog, tem todas as medidas de todas as aulas aqui que a gente disponibiliza no YouTube. Eu vou colocar nessa peça, então, nesse trocador, 4 bolsos, sendo que um deles tem esse formato vazado no meio pra gente colocar o lenço umedecido, tá? Então, nós vamos precisar, para fazer 4 bolsos, nós vamos cortar 8 vezes, né, o dobro de tecido nesse tamanho de 26 por 17,5, tá? Não esquece de acrescentar a margem de costura, tá bom? Então, nós vamos cortar todos eles do mesmo tamanho. Eu tenho aqui 4 tecidos principais e 4 tecidos de forro, então eu vou usar o decoradinho aqui para tecido principal e o liso para tecido de forro, tá? Então, vamos precisar também a fazer a aba, nós vamos precisar desse molde, ele tem 26 por 17 arredondado aqui em uma das laterais, tá? É bem tranquilo também de fazer, é só recortar um retângulo de 26 por 17 e dar uma arredondadinha aqui nessa extremidade. Nós vamos precisar então nesse molde, uma vez no tecido principal, uma vez na manta. Essa manta é uma manta bem grossinha, ó. Ela é de gramatura 150, tá? Não resinada, então vocês procurem aí na internet ou, né, para comprar, ou então nas lojas aí de tecido vendem. E uma vez no tecido de forro também, tá? Eu já alfinetei aqui dessa forma, direito do tecido principal para cima, depois a manta, fazendo um sanduíche com o tecido de forro, tá? Direito tá pra cá, direito tá pra cá, tá? Direitos pra fora. Fiz um sanduíche porque nós vamos usar um viés para fazer o acabamento. Pro corpo da peça, então, nós vamos cortar 70 por 60. Uma vez no tecido principal, uma vez na manta, essa manta gramatura 100, não resinada também. Coloquei ela no verso do tecido e passei a ferro para ela ficar bem compacta, para ela ficar bem aderida ali ao tecido. Vamos precisar nessa mesma medida de 70 por 60 um plástico cristal, ó. A gramatura do plástico é uma gramatura média, tá? Comprem não muito fino, nem muito grosso, e um tecido de forro também. Já posicionei então a manta no verso do tecido principal e o plástico na frente do tecido que eu vou usar de forro, tá? Então, esse aqui é o lado principal do meu tecido de forro. Se ele tivesse estampa, a estampa estaria aqui embaixo do plástico, tá? Aparecendo aqui nessa parte do plástico. Então, agora vamos para a montagem da peça. Então, vamos começar por esse bolso aqui, que vai ter um buraco no meio, né? Vai ser vazado pra gente poder puxar o lencinho umedecido. Nós vamos posicionar assim, frente com frente, tá? Tecido principal, tecido de forro, dessa forma. A gente vai posicionar aqui o molde e nós vamos fazer essa marcação aqui, vamos fazer esse risco, tá? Esse buraquinho aqui, no meu tem 7,5 por 12,5, tá? Ele tem 12,5 assim, 7,5 assim. E ele fica bem no centro da peça. A gente vai fazer então a marcação e nós vamos passar uma costura em cima desse risco aqui. E eu mostro para mostrar como ficou. Fiz a costura aqui, agora nós vamos pegar uma tesoura e vamos cortar bem no meio. E vamos tirar esse excesso aqui, cortando bem rente à costura, mais ou menos meio centímetro ao lado da costura que a gente fez, tá? Vai ficar assim. E agora a gente vai fazer uns piques bem pertinho ali da costura, sem cortar a nossa costura. Agora nós vamos desvirar. Desvira assim e passa ferro, deixando bem assentadinho ali.
costura que a gente fez. Vou fazer então uma costurinha de acabamento aqui em volta, um pezinho de máquina, né? Um pesponto para dar o acabamento. E vamos colocar um viés aqui nessa lateral. Vou colocar um viés aqui assim. A gente só vai pegar o viés, vai dobrar ele ao meio e vai posicionar aqui, colocando o viés, tá? E na aba eu vou fazer também o acabamento com o viés. Então, vou pegar o viés e vou colocar nessa parte aqui mais arredondada. Essa parte aqui, não vou colocar viés, tá? Pra gente poder... Porque depois eu vou costurar ela junto com a peça. Então, eu vou colocar viés somente nessa extremidade aqui. Pra fazer um acabamento, pegando tudo junto, tá? Eu vou pegar o viés, vou colocar aqui, pegando todas as partes de manta e tecido. E aí eu mostro pra vocês como ficou. Bom, gente, então eu fiz aqui a costura, tá? Ó, coloquei o viés aqui pra fazer o acabamento. Essa parte aqui eu deixei sem viés, porque a gente vai depois unir com a parte do corpo, né, da peça. E aqui os bolsos, ó, eu coloquei viés aqui. Nesse aqui eu coloquei só nessa extremidade, porque depois eu vou costurar esse viés assim, ó, em cima da beiradinha daquele ali, então ele não vai aparecer, tá? Bom, então todos os nossos bolsos já prontos, nós vamos posicionar aqui e vamos fixar eles no corpo da nossa peça, apenas no tecido de forro e o plástico cristal, tá? Primeiramente, ó, a gente tem aqui tecido de forro com a frente para cima, o plástico cristal sobre o tecido de forro. E aí nós vamos costurar os bolsos aqui agora. Então, a gente vai fazer assim. As aberturas, elas serão nas laterais, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou costurar aqui, fixando esses dois assim. E vou costurar aqui e aqui, tá? Pra prender esses bolsos no nosso corpo. Bom, gente, então ficou assim, ó, tá? Ele tá preso, né, no corpo aqui, né, no plástico e no tecido de forro. Os bolsos já estão prontinhos, agora a gente só vai colocar os botões aqui. Os botões são opcionais, pode colocar velcro se quiser pra fechar, tá? Ou pode deixar assim mesmo abertinho, como vocês acharem melhor. Eu vou colocar um botãozinhos aqui, para que as coisas fiquem mais seguras aqui nos bolsos, tá? Eu vou colocar o botãozinho de pressão e mostro para vocês como ficou. Com os botões, então, já posicionados aqui, né? Os bolsinhos estão prontos. Agora, a gente vai montar a peça com a parte de fora, então, do nosso trocador. Nós vamos pegar essa parte aqui que tem o tecido principal e a manta, tá? Se quiser passar uma costurinha aqui em volta de segurança, né, pra fixar bem a manta nesse tecido aqui, pra não correr na hora de fechar a peça, pode também, tá? Opcional. Nós vamos posicionar assim, com a manta pra cima, tá? Direito o tecido principal pra baixo, manta pra cima. Vamos posicionar esse aqui em cima, dessa forma. Assim. Essas camadas todas, tá? Então, vai ficar o tecido principal, a manta, o tecido de forro e os bolsos pra cima. Vamos posicionar assim, assentar bem, passar alfinete em tudo e passar essa costura pezinho de máquina na volta e eu mostro pra vocês como ficou. Bom, então, costurei, ó, toda a volta, prendi tudo, tá? A parte do tecido de fora e a parte interna do nosso trocador. Tudo presinho, tudo costurado, tá? Agora nós vamos posicionar a aba também. A aba eu quero que ela fique aqui, nessa parte. Então, eu vou posicionar ela dessa forma. Eu vou posicionar ela com direito com direito, assim, tá? Bem no centro da peça. Então, a gente vai dobrar aqui no meio. Vai achar o centro, dá um piquezinho aqui. Nós vamos achar o centro dessa peça aqui também. E aí eu vou posicionar aqui, alfinetar.
e vou passar uma costura fixando ela aqui antes de colocar o acabamento com viés, para ela ficar mais segura, tá? A gente facilita na hora de botar o viés se tiver tudo já costuradinho, fixado nos seus lugares, tá bom? Então, vou passar essa costura e a gente já passa na parte da finalização. Já costurei aqui a aba, já posicionei ela no lugar. Então, agora nós vamos passar o viés em toda a circunferência, tá? Gente, então ficou assim, ó, colocado aqui o viés, tá? Eu mostrei pra vocês como foi que eu coloquei o viés. Por esse jeito assim, nessa parte, e aqui assim, tá? Agora nós vamos colocar os botões. Eu gosto de colocar botões de fechamento, porque assim, ó, a gente vai, pra fechar a gente vai fazer assim, assim, dobrar aqui e fechar aqui. Vocês podem colocar um velcro ou botões apenas nessa parte, tá? Ou, se acharem melhor, vocês podem colocar também aqui, ó. Eu gosto de colocar aqui para prender essas abas aqui internas, para elas ficarem mais fixas e também para preservar tudo que tá lá dentro, né? Então, eu gosto de colocar um botão aqui, prendendo aqui, e outro aqui, em cima desse velcro, em cima desse viés aqui e nesse aqui. Então, com os botões colocados ficaram assim, ó. A gente vai dobrar essa parte pra cá, aí tem um botãozinho aqui, que a gente vai fechar com esse aqui. E aqui em cima tem outro, que a gente vai fechar aqui. Assim ele fica mais estável e as coisas lá dentro também ficam mais seguras, né? Então a gente vai dobrar pra cima assim. Coloquei dois botões aqui. A gente vai dobrar aqui e fechar assim. E a nossa peça, o nosso trocador multiuso ficou dessa forma. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.